Tem surgido no canal muitas dúvidas nos comentários referentes a IDR ou DR. Quando e como usar? Qual eu devo usar? O IDR ou o DR? E como eu vou identificar? Se nas lojas nem os próprios vendedores sabem identificar o que é o DR e o que é o IDR. Então, essas dúvidas serão respondidas agora, nesse vídeo. Veja o vídeo anterior, que é essa imagem que você está tendo na tela agora do vídeo anterior, que diz assim: elétrica residencial predial, quadro de distribuição. Veja completo e veja o porquê que eu tenho, por exemplo, 2 barramentos de neutro, 2 barramentos de aterramento. Por que eu coloquei 2 barramentos para o aterramento? Se eles são interligados. Por quê? Está lá no outro vídeo. Então aqui você está vendo como terminou o outro vídeo, que foi com o IDR. IDR é um interruptor para descarga residual. Ele pega aquela energia residual, ele controla essa energia. Se há uma descarga não intencional na rede, que ele tem a somatória do que passou por ele e do que retornou para ele pelo neutro. Tá no vídeo anterior também a importância do neutro, que é de retorno da carga, e ele soma. Se passou 220 e voltou menos que isso, abre o IDR, protegendo pessoas contra choques elétricos, aquela também energia, aquela fase, aquela tensão estática produzida pelos motores quando a pessoa toma um choque elétrico, por exemplo, numa geladeira. Ele protege contra tudo isso, e o IDR ele é 30 mA. Nós vamos ver agora um pouco mais sobre esses assuntos. Aqui nós temos, então, um quadro montado com o IDR. O IDR, eu tenho que saber o quê? Que o IDR é somente proteção pessoal. Ele vai proteger pessoas contra descargas, contra o choque elétrico, certo? Ele vem até 30 mA. Então, o que acontece? Veja aqui, o IDR ele não tem a curva de ruptura que tem o DR. Então você vai comprar o equipamento. Veja aqui, eu vou ampliar aqui para você ver. Você vai comprar o equipamento e aqui, ó, e aqui você observe que aqui, ó, tem 25, mas não tem se é B25, C25 ou D25, que é a letra que identifica a curva, certo? Já no DR, deixa eu achar o DR aqui, já no DR nós temos a curva. Esse aqui, ó, eu vou botar ele mais aqui no centro. Esse aqui, você vai notar que ele tem a curva de ruptura. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui, ó. Note aqui. Note que ele tem aqui, ó, C25, quer dizer que a curva dele é a curva C, 25 ampere, igual esse aqui. Esse aqui, a corrente nominal é 25. Então, ele suporta um circuito passando por ele até 25 ampere. E esse aqui,
suporta esses mesmos 25 amperes, só que ele tem uma curva de ruptura. Ele funciona como um disjuntor termomagnético, esses disjuntores que estão ao lado. Ele também tem a curva de ruptura. Então é isso. A diferença crucial é IDR não tem curva de ruptura, porque ele protege somente contra a descarga residual. DR tem curva de ruptura, então ele protege além da descarga residual do choque elétrico, ele protege o circuito, a fiação contra a sobrecarga, contra a corrente de curto-circuito. Então ele faz o trabalho do disjuntor termomagnético, por isso ele tem curva. Então, no último vídeo, nós terminamos o quadro como está montado aqui agora, com esse IDR. Quer dizer que eu queria, com esse vídeo passado, proteger somente pessoas. A pessoa vai lá, toma um choque elétrico, por exemplo, passa uma carga por ela e vai para a Terra. E o IDR, ele viu quanto passou por ele, quanto foi para o circuito e que não retornou pelo neutro, por isso que o neutro passa pelo IDR e passa pelo DR também. Por quê? Porque ele pega, faz a somatória do que passou e do que voltou. Se a pessoa tomou uma descarga elétrica, por exemplo, ou se houve, ou se uma fiação encostou num objeto metálico e houve uma descarga, ou se o motor estava gerando uma elétrica estática e alguém recebeu uma descarga ali, ele vai ver que não voltou para ele e vai abrir o circuito. Então nós estávamos aqui protegendo somente pessoas. Nós não estávamos com o IDR. Quando você vai usar o IDR, você não pode se preocupar com a fiação. A fiação, ele vai esquentar o cabo com uma sobrecarga, o IDR não vai cuidar disso. Quem cuida disso, então, se você quer proteger o circuito e a pessoa, você vai usar um DR. E o IDR, você já viu que o DR tem curva de ruptura. Quando você quer proteger também o circuito. Vamos dizer que você queira proteger, você vai montar lá uma bomba. Vai colocar uma bomba numa caixa d'água. E você quer proteger aquele motor colocando um DR. Muito bem. É bom que coloque que a área é vazia. Então você vai proteger passando pelo DR. Então o que vai acontecer? Então você quer proteger, além da proteção pessoal, você quer proteger o circuito, como por exemplo, estava citando uma bomba para encher uma caixa d'água. Então você não vai usar um IDR nesse circuito. IDR só protege pessoas, ele só cuida da descarga residual. Quem protege circuito é o DR. E o DR tem curva de ruptura por isso. Veja, esse nosso DR aqui, eu mostrei antes o quê? Vamos mostrá-lo aqui de novo. Olha aqui, ó. Ele é o ideal para cuidar um motor, por exemplo. Aqui, ó. Veja aqui. É curva C, para cargas indutivas. Curva B é para carga resistiva. Por exemplo, para colocar um chuveiro elétrico. Curva B. Então, seria B25, por exemplo. Mas se eu quero para cargas indutivas, para um motor, por exemplo, eu tenho que colocar curva C. Porque a curva B, ele protege de 3 a 5 vezes da corrente nominal. Se fosse curva B, esse DR aqui, ele protegeria de 75 a 125 amperes naqueles poucos segundos da arrancada de um motor, por exemplo. Então, C25, ele vai suportar até 125 amperes naqueles poucos segundos da arrancada de um motor. Se fosse curva B, ele
até 125 não, curva C vai até 10 vezes. Curva B vai de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Curva C vai de 5 a 10 vezes. Então, esse aqui, como é curva C, vai proteger de 125 amperes até 250 amperes na arrancada. É por isso que é a corrente, a curva de ruptura do teu DR. DR tem curva, IDR não tem. Então, IDR não pode proteger circuito. DR protege circuito e protege pessoas. E o IDR, ele vai até 30 miliamperes, que é a descarga residual que ele suporta a falta. Ele suporta a falta até 30 miliamperes somente. Já o DR, ele vai suportar 100 miliamperes, ele vai suportar 300 miliamperes, ele vai suportar 500 miliamperes, depende da capacidade que você colocar ali. Então, o básico que eu preciso saber é o quê? Esse IDR vai proteger contra a descarga residual. A descarga residual é uma carga que passou na entrada do meu circuito e que, por um motivo não intencional, ela não voltou. Então, criou-se um resíduo. Houve uma descarga que não deveria ter acontecido. E o IDR só vai contar isso. Por exemplo, uma pessoa tomou um choque elétrico. Então, ela encostou o dedo na tomada, passou a energia por ela, achou um caminho mais curto, então é curto-circuito, e encontrou a terra, voltou para a terra. Que é coisa que o neutro faz no circuito. Ele pega a carga e ele traz de volta, depois que acendeu uma lâmpada, por exemplo, ele leva de volta a carga que acendeu aquela lâmpada para a terra. E um curto-circuito é isso, é encurtar esse caminho de volta para a Terra. Então, o IDR se preocupa com isso. E descarga residual pode ser de um choque elétrico, pode ser um defeito na isolação que haja no teu circuito aí, encoste na parede, por exemplo, a fase encosta lá na parede, vai passar uma tensão para a parede. A parede vai agir como se fosse um neutro. Um aterramento, vai querer levar para a terra, vai haver uma descarga residual. O teu IDR vai proteger e vai derrubar o sistema. Lá no motor, por exemplo, está trabalhando, ele vai produzindo até uma tensão estática. Aí, enquanto tiver tudo certo, tá tudo ok. Mas se alguém tomar um choque, por exemplo, pegar aquela tensão, passar por ele, vai fazer falta no circuito. O IDR vai trabalhar. Então, o IDR faz proteção somente pessoal dessas descargas residuais que não deveria estar acontecendo no teu circuito. E o DR já é outro trabalho. E o IDR, além dele, ele faz então somente proteção contra descargas residuais. As descargas que não deveriam estar acontecendo estão erradas no circuito. É para proteger, então, contra choques elétricos. Certo? Se houver uma corrente de curto-circuito, por exemplo, o IDR não vai abrir. Ele vai deixar o curto-circuito, porque a proteção dele não é contra corrente de curto-circuito. Nós vamos ver a seguir que quem faz isso é o DR. Por isso, o IDR, você note aqui, que aqui só está escrito 25 amperes. Por que só está escrito 25 amperes? Porque ele não tem corrente, ele não tem curva de corrente. Ele não tem essa curva que ele suporta uma sobrecarga a mais. Ele não suporta sobrecarga a mais. Ele não tem essa curva que tem no DR, que você vai ver a seguir. Então, você vai comprar um IDR
ou um DR. Se você quer um IDR para proteger somente contra descargas residuais, e que é o que a NBR exige nas residências, a NBR exige IDR para proteção pessoal. Porque, segundo a NBR 5410, lá no teu circuito, no teu quadro, como esse aqui, vai haver um disjuntor termomagnético protegendo cada circuito e vai haver o disjuntor termomagnético protegendo a entrada geral do teu sistema. Então, o IDR vai estar lá colocado, como esse aqui, para proteger somente descargas residuais. Agora nós vamos ver, então, um pouco sobre o DR. Então, aqui você tem a imagem do DR também, ó. Veja que o IDR tem aqui corrente nominal de 25 amperes. Então, ele suporta um circuito de 25 amperes. O DR, que está aqui embaixo, também é 25 amperes a corrente nominal. Só que antes do 25 ali, veja que tem a letra C, onde está o mouse agora. Tem a letra C. Por que tem a letra C? Porque ele é um DR, ele também trabalha como se fosse um disjuntor termomagnético. O que o disjuntor termomagnético faz? Ele protege contra corrente de sobrecarga. Se tentar passar uma carga maior que 25 amperes por ele, ele desarma. O IDR não vai desarmar, ele aceita a sobrecarga. Por quê? Porque ele não tem esse C, que é a curva. Que é a curva que limita a sobrecarga. Então, esse aqui suporta, e ele é curva C. Curva C é o quê? É para cargas indutivas. Se eu quero proteger, por exemplo, um motor, motor é uma carga indutiva. Então, eu vou usar uma corrente C, que naquele pico de arrancada que liga o motor, um curva C suporta de 5 a 10 vezes a corrente nominal dele. Mesma coisa se vier uma corrente de sobrecarga. Ele vai suportar uma corrente de sobrecarga de esse curva C de até 10 vezes a corrente nominal. 10 vezes 25 vai dar 250 amperes. Então, por poucos segundos, ele vai suportar até 250 amperes por poucos segundos. Por isso que a curva dele, a curva de ruptura, a curva de arrancada, a curva que o motor faz aquela arrancada que vai lá em cima a corrente elétrica dele, e depois que ele está na velocidade normal, ele anda corretamente dentro dos 25 amperes, que é a corrente dele aqui. Então, vou comprar um DR, tem que ter ou é curva C, ou é curva B, ou é curva D. Curva B vai proteger de 3 a 5 vezes a corrente nominal. Curva C, de 5 a 10 vezes. Curva D, de 10 a 20 vezes. É mais usado na indústria. Então, vai ser curva B, C ou D. Veja que no outro vídeo, você veja aí na playlist o vídeo Elétrica Residencial Predial Quadro de Distribuição. Eu expliquei por que eu estava usando dois protetor aqui, 2 e 2 para o neutro, certo? Eu expliquei por quê. Agora nós vamos modificar esse quadro e vamos tirar o IDR que está instalado, que eu expliquei no outro vídeo, e vamos colocar o DR. Vamos ver na nossa ligação o que mudaria. O que mudaria do IDR, o esquema de ligação do IDR para o DR. E no próximo vídeo eu vou fazer tirando esse geral, aí vai mudar bastante. Tirar o geral e usar o DR como geral. Veja, outra coisa. Se você vai usar um IDR, você não pode usar o IDR como disjuntor geral.
no lugar do disjuntor geral, porque ele não tem a curva de ruptura, certo? Mas se você comprar um DR, que tem a curva de ruptura, esse que está agora, o mouse aqui, ó, aí você pode usá-lo no lugar do disjuntor geral. Então, mais uma diferença. IDR eu não uso como disjuntor geral de entrada do meu quadro de distribuição. DR eu posso usá-lo como disjuntor geral. Então, no próximo vídeo, agora nós só vamos trocar o IDR pelo DR. E no próximo vídeo, nós vamos tirar o disjuntor geral e vamos ver o que vai mudar tudo nesse nosso quadro. Certo? Vamos mudar aqui, então. Veja aqui agora. Tiramos o IDR e colocamos o DR. O que mudou no esquema de distribuição dos condutores? Nada. Nada. O que mudou aqui, só que eu tirei aqui agora, veja aqui à esquerda onde está o mouse agora, eu tirei o barramento, um dos barramentos de proteção do aterramento. Antes eu não precisava ter, expliquei no outro vídeo, veja o porquê lá no outro vídeo, senão vai alongar muito. Eu deixei um somente, porque esse tem essa curva de ruptura melhor, então não vai haver problema. Deixei só um, mas poderia estar os dois também aqui. Então tirei o IDR, que é esse que está o mouse em cima dele aqui agora, coloquei o DR. Continuou aqui, protegidos, ó, veja, o esquema de ligação é o mesmo, veja aqui. Entrei, o neutro veio lá do ponto de entrega, entrou primeiro no DPS, aqui onde está passando o mouse aqui agora, depois veio para o DR, do DR saiu e foi para o barramento dos protegidos, e o barramento dos não protegidos continuou. Veja, o barramento dos não protegidos continuou jampeado aqui, porque ó, 2 neutros estão saindo do barramento dos protegidos, dos não protegidos, que são esses 2 circuitos aqui, e 3 continuam saindo dos protegidos. Só que eu coloquei um DR, porque eu coloquei esse DR porque talvez eu queira proteger, por exemplo, o motor da bomba lá da piscina, ou o motor da bomba da caixa d'água, e eu precisava um DR para proteger esse motor, que ele precisa ter condições de suportar essa sobrecarga na arrancada dos motores. Então, se eu vou proteger um circuito de um motor, por exemplo, uma carga indutiva, eu usei um DR curva C. Se eu fosse proteger um chuveiro, por exemplo, com DR, eu colocaria curva B. Então é isso. O IDR não protegeria nem um chuveiro e nem um motor lá na piscina ou para encher a caixa d'água, certo? Quem faz isso é o DR, que protege circuito além da descarga residual. Então agora nós encerramos essa aula sobre qual usar e por que usar. Antes eu tinha um IDR, eu tirei o IDR e coloquei o DR na mesma posição que estava. Tudo como foi explicado, o porquê que o DPS é antes do DR ou do IDR. Por que o DPS tem que vir antes, receber a carga antes? Está explicado no outro vídeo. Veja aí na playlist quadros de distribuição, veja aí na playlist qualificação constante em elétrica, que está passando aí nos cards, veja a playlist. Então, aqui continuou o mesmo esquema, eu troquei o IDR pelo DR, expliquei sobre como identificar um DR e um IDR, qual a diferença dos dois, expliquei tudo,
coloquei ele no local, mostrei que o esquema de distribuição... Agora, no próximo, nós vamos tirar esse DR daqui e colocar esse DR no lugar do disjuntor geral. Aí vai mudar muita coisa. Aí vai mudar muito, porque quando eu quero proteger... Aqui, ele está aqui, ó. Tem o disjuntor geral, por quê? Porque eu tenho circuitos protegidos e não protegidos. Agora, se tudo será protegido dentro da minha instalação, eu posso colocar um DR lá no lugar do disjuntor geral. E ele vai proteger tudo. Mas eu não posso colocar ele no lugar do disjuntor geral se eu tiver protegidos, circuitos protegidos e não protegidos. Porque ele vai proteger tudo, toda a carga que entrar no teu quadro. Então, vamos ver no próximo vídeo agora. No próximo, você se inscreva, você toque o sino para receber o próximo de usar um DR no lugar do disjuntor geral. Eliminar o disjuntor geral e o que vai mudar tudo nas nossas instalações, que vai mudar muita coisa. Ok? Então, a próxima aula fica com Deus.